subsídios de reintegração dos membros do governo central, deputados e líderes do maior partido da oposição terão impacto severo na capacidade do Estado de executar a despesa pública. O especialista em segurança pública Nazário Monambuana considera um grande desafio para as forças de defesa e segurança garantir a segurança da cerimônia solene de tomada de posse do presidente da República. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa afirma que o seu país está pronto e disposto a apoiar Moçambique no caso da persistência de mais agitação política pós-eleitoral. Boa noite, está a começar a edição de sexta-feira do Jornal da Noite. Vamos às notícias inseridas no primeiro bloco. A Polícia da República de Moçambique justifica o uso de gás lacrimogéneo durante a recepção de Venâncio Mondlane como pronta resposta à movimentação de indivíduos que pretendiam causar desordem pública. Falando em conferência de imprensa, o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Orlando Mudumane, disse que a polícia se posicionou no local para garantir a proteção e segurança do candidato presidencial e das instalações do Aeroporto Internacional de Maputo. Numa conferência de imprensa realizada na noite desta quinta-feira, a Polícia da República de Moçambique disse que, durante a recepção de Venâncio Mondlane, houve registro de 3 feridos graves e 3 detenções. Os atos registrados hoje tiveram como consequências 3 indivíduos gravemente feridos e prontamente socorridos ao hospital, 5 viaturas vandalizadas, incluindo, portanto, uma da Polícia da República de Moçambique. E, em conexão com estas ocorrências, foram detidos 3 indivíduos e instauradas as respectivas peças de expediente. O porta-voz da PRM, Orlando Mudumane, avançou que os agentes estiveram presentes na recepção de Venâncio Mondlane para garantir sua proteção e segurança no Aeroporto Internacional de Maputo. Entretanto, foram confrontados por indivíduos que pretendiam cometer atos de violência e vandalismo. Os referidos indivíduos, mobilizados de vários pontos, em clara imitação de ações hostis de outros quadrantes do mundo, desobedeceram às ordens da polícia e arremessaram pedras e outros objetos contundentes numa flagrante e grave confrontação com os agentes da Polícia da República de Moçambique, que se encontravam devidamente escalados para garantir a proteção e segurança do cidadão Venâncio Mondlane, bem como do Aeroporto Internacional de Maputo, que é um objeto estratégico e vital. Está a ver isto? Está a ver sangue assim! Eles querem governar. Sangue assim! Querem governar. Matar pessoas! Acabar a morrer. Apesar de haver relatos nas redes sociais de 2 mortos alvejados pela PRM com balas verdadeiras, Orlando Mudumane não fez referência, tendo apenas avançado a morte de 2 polícias que terão sido agredidos até a morte e logo depois carbonizados no distrito de Moma, província de Nampula. Entretanto, o presidente da Associação dos Polícias e especialista em segurança pública, Nazário Monambuana, diz que a PRM deve parar de usar armas de guerra para dispersar montinhos de manifestações no país. Nazário Monambuana diz ainda que ontem não havia necessidade justificável para a unidade de intervenção rápida recorrer ao uso excessivo da força contra os apoiantes de Venâncio Mondlane, que iam apenas receber o seu líder. A polícia sempre atuou em benefício do Estado. Nós não podemos aqui desqualificar o trabalho policial. É verdade que o trabalho policial trabalha na base de informações. Nós sabemos até em que ponto que a polícia, qual era a informação que a polícia tinha para o dia de ontem, para que de fato possamos assistir aquele teatro que nós vimos, teatro de a dispersão das pessoas, tanto no aeroporto, assim no sítio onde estavam aglomeradas. É preciso que as pessoas percebam que esse país tem um Estado, um país que as leis devem ser respeitadas, não é? Os órgãos da soberania devem ser respeitados. Tem que trazer um ambiente de uma convivência pacífica. E as forças de defesa e segurança são aquelas que sempre devem privilegiar para manter a ordem, privilegiar para manter a segurança. Eu acho que a atuação da Polícia da República de Moçambique no dia de ontem dificilmente classificar, porque em algum momento ela foi
contundentes e depois algum momento também foi um pouco violenta. Quando achamos de falar violenta, que em algum momento, por exemplo, as pessoas estavam no comício e acabaram atirando gás lacrimogêneo para as populações, depois outros atiraram mesmo balas reais. Então, as armas AK-47 devem ser dispensadas no momento onde há massas, em que não há violência. Porque muitas vezes essas armas acabam atingindo pessoas. Depois, quando formos a analisar, vamos concluir que não havia necessidade de usar essas armas. Então, a nossa polícia sempre tem que privilegiar o diálogo fundamental, isso é importante. O sociólogo e analista político Pedrito Cambrão diz que seria uma incoerência excluir Venâncio Mondlane do diálogo interpartidário que o Presidente da República está a manter com os partidos políticos com vista a acabar com a crise política pós-eleitoral. Cambrão afirma ainda que o regresso de Venâncio Mondlane ao país é uma oportunidade única que o Presidente da República, Filipe Nunes, tem para deixar o país em paz. O regresso de Venâncio Mondlane ao país, depois de 2 meses e meio em parte incerta, abre espaço para o tão aguardado encontro com o Presidente da República, Filipe Nunes, para o diálogo político com vista a pôr fim à crise política pós-eleitoral instalada no país há quase 3 meses. O sociólogo Pedrito Cambrão considera que uma eventual exclusão de Venâncio Mondlane no diálogo interpartidário será uma incoerência. Isso seria incoerência, pois quando o Presidente da República mostrou vontade de dialogar com Venâncio era um candidato independente, suportado sim pelo Podemos. Então não podemos ter esta desculpa para excluir Venâncio. Aliás, o Sufo Momad, no primeiro encontro, disse que o encontro não fazia sentido sem que estivesse o mentor, digamos, das manifestações, que é a pessoa de Venâncio. Então, ele não deve ser excluído, porque toda a convulsão, reitero, está por detrás a figura do Venâncio Mondlane. Então, que não haja exclusão. Aliás, reitero, a vontade expressa pelo Presidente da República deve prevalecer, se é que, de facto, queremos um país estável, coeso e pacífico. Porque Venâncio Mondlane move massas, Pedrito Cambrão afirma ser um interlocutor indispensável para pôr fim à crise política. Venâncio não concorreu como líder de algum partido, mas é visto como líder de massas. Venâncio é um interlocutor indispensável. E digo mais, essas conversações não devem ser apenas políticas, devem ser conversações que envolvem todas as forças vivas da sociedade. O diálogo, desta vez, olhando para a nossa história passada, em que acordos foram assinados só por políticos, resvalaram em descrédito, então é preciso envolver todas as forças vivas da sociedade. De referir que o porta-voz da sessão de diálogo desta quinta-feira, o secretário-geral da Frelimo e presidente eleito, Daniel Chapo, disse que a mesa de diálogo envolve apenas líderes partidários. Analistas políticos afirmam que, apesar da tentativa de isolamento, o futuro político de Venâncio Mondlane não está comprometido porque ele conta com suporte popular. Os analistas referem ainda que, nos próximos tempos, irá-se assistir um Moçambique anárquico, onde o Daniel Chapo terá poder sobre as instituições e Venâncio Mondlane sobre o povo. À sua chegada ao país nesta quinta-feira, Venâncio Mondlane explicou que o seu regresso a Moçambique visa mostrar que está disponível para o diálogo, assim como para responder os supostos processos que correm na Justiça. Para o cientista político Ernesto Júnior, Venâncio Mondlane volta mais forte, uma vez comprovada a sua base de apoio popular. Com relação ao futuro político de Venâncio Mondlane, eu só posso dizer que não é incerto, porque ele é um político que carrega consigo aquilo que nós chamamos de capital político, ou seja, tem um apoio popular muito grande. Então, é um ator político a ter em conta no cenário político nacional. Eu vejo um Venâncio Mondlane, se calhar, mais fortificado, um Venâncio Mondlane a ter em conta nas próximas eleições, porque ele granjeia aquilo que é o capital político, o que é necessário para se atingir o poder em política. Então, eu vejo um futuro, não diria incerto,
porque tudo depende das massas e parece-me que até então ele carrega as massas. Por sua vez, o professor e analista político Marcelino Pangaia refere que o futuro político de Venâncio Mondlane vai depender das ações do Executivo, que vai tomar posse a 15 de janeiro. Venâncio Mondlane está a aproveitar muito bem da inoperância ou das fraquezas gritantes do governo atual, do Executivo, que essas fraquezas são visíveis por parte da sociedade. Então, quando aparece o discurso de Venâncio Mondlane, que de alguma forma demonstra A mais B, o fraco desempenho do executivo, então acaba levando consigo maior parte da sociedade moçambicana. O regresso de Venâncio Mondlane ao país após 4 meses em parte incerta e a trégua nas manifestações abrem novas perspectivas para o fim da crise pós-eleitoral em Moçambique. Damos por encerrado o primeiro bloco informativo. É a altura de observar uma curta pausa, mas antes confira a tabela cambial. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Renovados os votos de boa noite, vamos ao segundo bloco informativo. Especialista em segurança pública Nazário Manambona considera um grande desafio para as forças de defesa e segurança garantir a segurança da cerimónia solene de tomada de posse do Presidente da República a ter lugar no dia 15 do mês em curso, tendo em conta o contexto das manifestações violentas que o país vive atualmente. A cerimônia solene de tomada de posse do 5º presidente da República de Moçambique, saído das eleições de 9 de outubro de 2024, está oficialmente marcada para a próxima quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. O fato tem levantado sérios questionamentos no que diz respeito à segurança, tendo em conta o contexto social e político que o país vive, caracterizado por manifestações violentas que resultam em mortes e bloqueio de vias de acesso. A nossa polícia, as forças de defesa e segurança devem estar preparadas para garantir a segurança das pessoas, para garantir que o Estado funcione, os órgãos da soberania, o governo, tudo funcione. Porque estamos perante um processo em que alguns concordam, outros não concordam, e quando é assim,
é preciso que quem de direito possa multiplicar aquilo que são as suas ações de funcionamento para que, de facto, todos os eventos que são do Estado, todos os eventos que possam ocorrer no nosso país, seja ela ocorra com tranquilidade, ocorra com a paz. Para nós, acho que é um desafio para as nossas forças de defesa e segurança, quando estamos a falar da tomada de posse das eleições saídas de 2024, após de tanta violência nós temos assistido. Para garantir maior segurança durante a cerimônia solene, o especialista em segurança pública Nazário Muanambana considera que o diálogo com várias forças vivas da sociedade é a forma mais eficaz em detrimento do uso da força. Não podemos esperar que vamos ver o que vai acontecer, enquanto estamos a prever algo que pode acontecer. Então era preciso que, nesse período em que nós estamos a ultrapassar, haja um processo de contato interpessoal, um processo de diálogo com várias forças vivas, para permitir que nós sejamos aqui surpreendidos em algum momento, por exemplo, com aquilo que nós assistimos no dia de ontem, com a chegada do candidato Venâncio Mondlane. A cerimônia solene de investidura é habitualmente realizada na Praça da Independência, no centro da capital do país, e é um evento aberto ao público. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa afirma que o seu país está pronto e disposto a apoiar Moçambique no caso de persistência da crise pós-eleitoral. Entretanto, Ramaphosa afirma estar indeciso sobre a sua participação na cerimônia de tomada de posse de Daniel Chapo, o evento que terá lugar na próxima quarta-feira em Maputo. De acordo com uma notícia publicada esta sexta-feira pela Agência de Informação de Moçambique, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa garantiu que o seu país está a acompanhar de perto os acontecimentos em Moçambique e os preparativos para a tomada de posse de Daniel Chapo. Como membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, estamos preparados, dispostos e capazes de lhes dar todo o apoio possível para poderem ultrapassar os desafios que enfrentam. E esperamos que a tomada de posse de 15 de janeiro corra bem e que tenham todo o nosso apoio de todas as formas possíveis, disse Ramaphosa. Entretanto, o presidente sul-africano diz não ser capaz de confirmar a sua presença na cerimônia de investidura de Daniel Chapo. À medida que o tempo avança, vamos analisar o nosso programa e ver até que ponto está bem alinhado com as nossas várias atividades, acrescentou. Os subsídios da reintegração dos membros do governo central, deputados e líderes do maior partido da oposição terão impacto severo na capacidade do Estado de executar a despesa pública. A constatação é dos economistas moçambicanos Dário Moreira e Gift Ensinalo, que falavam hoje em entrevista à MBC-TV. O subsídio de reintegração apresenta esse problema, porque não diz necessariamente onde esses deputados e ministros serão reintegrados. E o segundo fator tem a ver com a transparência, que tem a ver com a não divulgação dos valores envolvidos para o efeito. O principal risco aqui para o orçamento, digo riscos porque se o governo leva os valores do orçamento para pagar os subsídios, isso quer dizer que, num contexto de limitação de recursos, alguns setores ou algumas atividades prioritárias deixarão de ser realizadas. Isso demonstra que existe aqui um elitismo no sentido de que a medida visa privilegiar a uma elite política que já é privilegiada no sentido de que essa elite já beneficia de isenções de importações, agora vemos aqui a beneficiar de mais subsídios sem uma justificação adequada. Esta integração pode, de alguma forma, vir a penalizar aquilo que é o nosso orçamento. De que forma? Ele vem estender, vem alargar aquilo que as despesas públicas. Então, de curto, médio e longo prazo, isto não é benéfico, não será benéfico para o nosso orçamento, dado que nosso país ainda requer, ainda demanda de muitas necessidades e que tudo isso depende do mesmo orçamento.
A Associação Industrial de Moçambique insta o próximo governo a criar um programa de recuperação industrial de modo a apoiar as empresas e os estabelecimentos dos postos de trabalho afetados pelas manifestações. Este posicionamento surge após uma onda de saque, vandalizações em unidades fabris na zona industrial de Maptola no passado dia 23 de dezembro de 2024, logo após a validação e proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. A vandalização e saque no âmbito dos protestos contra os resultados eleitorais resultaram em prejuízos avultados no setor industrial. Na zona industrial da Matola, na província de Maputo, parte significante das unidades fabris sofreram danos materiais avultados. É pensando nos seus membros e não só que a Associação Industrial de Moçambique, a IMO, através deste comunicado, manifesta solidariedade, lamentando o facto das ações praticadas pelos manifestantes poderem comprometer a continuidade dos investimentos destas empresas. A destruição do património industrial compromete as ações da IMO no desenvolvimento industrial e o seu compromisso no crescimento econômico para o bem-estar atual e futuro dos moçambicanos. A vandalização das indústrias ou fábricas, para além do desemprego, faz regredir os vários anos de experiência e conhecimentos adquiridos, o que compromete investimentos futuros para a indústria. Lê-se no comunicado: para salvar as indústrias saqueadas e atrair investimento, a IMO quer ver criado um plano de contingência pelo próximo governo a ser investido já próxima semana. Apelamos ao novo governo a criação do programa de reabilitação e recuperação industrial de modo a rapidamente resgatar a confiança do empresariado e o restabelecimento dos postos de trabalho para reduzir a deterioração do tecido social. Acrescenta. Segundo a Associação Industrial de Moçambique, caso a crise pós-eleitoral no país perdure, há um grande risco de subida do custo de vida para os moçambicanos. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas. Da nossa parte, por hoje é tudo. Temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Bom fim de semana.